Olá, eu acabei de fazer a minha meditação e li o texto de Mateus capítulo 15, dos versos 1 ao 20, e fui impactado por essa leitura, porque ela descreve exatamente como estão os nossos dias. Nesse episódio, Jesus tem um diálogo com os fariseus que o abordam, perguntando para ele por que os seus discípulos não lavavam a mão antes das refeições. E naquela época, naquele tempo, com as muitas implementações ou as muitas normas que foram acrescentadas à lei de Deus, que Deus deu a Moisés, uma dessas normas dizia que a pessoa, para se purificar do seu pecado, ela tinha que se banhar, lavar as suas mãos antes de comer, porque o que ela poderia ingerir poderia contaminar todo o seu corpo. E, por incrível que pareça, essa era uma lei que não foi Deus que deu, evidentemente, era uma lei, era uma norma dos homens, que foi acrescentada à lei de Deus, e que trazia grande prejuízo ao povo. Tanto é que nesse mesmo diálogo Jesus cita para os fariseus o texto de Isaías capítulo 29, verso 14, onde ele diz assim, que este povo, ele fala assim: hipócritas, bem profetizou Isaías a vosso respeito, dizendo: este povo se aproxima de mim com sua boca e me honra com os seus lábios, mas o seu coração está longe de mim. Então, isso me faz pensar, e pensar muito sério, no que está acontecendo também nos nossos dias. Da mesma forma como a religião passada, que os fariseus implementavam ou ensinavam ao povo, esvaziava a verdadeira religião, afastando o povo de Deus, deixando eles sem a essência da verdadeira religião, que era a comunhão do homem com o seu Deus. Os fariseus acabavam afastando o povo disso, implementando e criando normas, preceitos, regras que não tinham nada a ver com a vontade de Deus, eram apenas preceitos de homem, e isso fazia com que o povo levasse um fardo desnecessário, fazia que o povo ficasse completamente desorientado, em relação a essa verdadeira religião. E o que está acontecendo nos nossos dias? A mesma coisa. Hoje nós temos um evangelho esvaziado por preceitos e doutrinas criadas pelos homens, que tiram a essência do evangelho, que é Jesus, e colocam no seu lugar uma série de preceitos, de ideologias, pensamentos, que acabam afastando o povo da pessoa de Deus. Fecham a única porta, que é Jesus, a porta que nos dá acesso até Deus. Eles trancam essa porta e impedem que as pessoas venham a ter um arrependimento verdadeiro. O texto que Jesus cita fala de um povo que louva com os lábios, mas o seu coração não é reto para com ele. Então estão adorando um Deus que não é real, e com seus louvores não estão de forma alguma trazendo proximidade deles com esse Deus. O que nós vemos nos dias de hoje é exatamente isso, irmãos. O que está acontecendo com a igreja no mundo todo, isso é totalmente perceptível, a gente vê isso, de uma forma clara, são as várias doutrinas que são pregadas. E aí isso me lembra muito quando Paulo escreve a sua carta a Timóteo, 1 Timóteo capítulo 4, quando ele fala da apostasia. Para quem não sabe, a apostasia é o último sinal antes da manifestação do iníquo, antes da manifestação do anticristo, e que ele virá, Então o que acontece? Nós já estamos vivendo esse momento,
tá? De uma apostasia que está se alastrando por todo o mundo, que está fazendo com que as pessoas se afastem de Deus. Hoje nós temos dados estatísticos aterradores, né? Nós vemos as igrejas na Europa, todas elas fechadas, muitas transformadas em clubes, né? Em pubs, em depósitos. Há pouco tempo atrás eu vi alguém filmando uma igreja que ainda tinha a cruz no seu topo, né? E era um depósito de material de construção. Viraram bares, danceterias, viraram mesquitas. A Europa toda está atingida com esse fenômeno terrível, tá, do afastamento do povo de Deus. Mas por que isso aconteceu? Porque o liberalismo entrou, né, trazendo uma doutrina totalmente estranha ao Evangelho. Então tiram a pessoa de Cristo do Evangelho, colocam o liberalismo, colocam o homem como solução, colocam preceitos humanos, e aí o povo se esquece do seu Deus. E Jesus fala de uma coisa muito interessante nesse texto que eu falei para vocês, de Mateus capítulo 15, porque ele diz o seguinte: quando ele repreende os fariseus, ele diz que não é o que nós comemos que contamina o nosso corpo, mas é o que sai do nosso coração e sai pela nossa boca é que nos contamina. E Jesus volta a repetir, ele fala que do coração procedem os adultérios, procedem as fornicações, procede os assassinatos, né, os latrocínios. Então, todas as coisas ruins de uma natureza pecaminosa, elas brotam do coração humano, porque o coração humano ele está totalmente tomado pelo pecado. O homem se afastou de Deus de uma forma terrível, se distanciou dele. Portanto, toda a sua estrutura, todo o seu interior é como se fosse um sepulcro, cheio de ossos secos, com fétido, né? Então, essa é a nossa natureza. Essa é a nossa natureza. Sem Cristo, não passamos de um monte de lixo. Se vocês querem saber o que nós somos realmente, um latão de lixo. Sem Cristo, nós somos um latão de lixo. E Jesus fala isso. Ele diz que é isso que nos contamina, é isso que nos afasta de Deus. Então, se nós tiramos a essência do Evangelho, que é Jesus, que é a pessoa dele, o que sobra então no Evangelho? Nada. Porque Jesus é o centro do Evangelho. Sem ele, o Evangelho não é nada. E o que estão fazendo nos dias de hoje é exatamente tirar a essência do Evangelho, tirar a pessoa de Jesus e acrescentar boas ideias. Então tome cuidado, porque a apostasia ela é o afastamento do homem totalmente de Deus. O homem se afasta de Deus, ele abandona Deus, ele se afasta da verdade, tá? Para crer em doutrinas de demônio, como está escrito lá em 1 Timóteo, capítulo 4, verso 1, né? A partir do 1 ao 11, onde Paulo fala para Timóteo exatamente isso, que nos últimos dias muitos se apostatariam da fé, dando ouvidos à doutrina de demônios. Sabe? Então, o que está acontecendo nos nossos dias é esse esvaziamento do Evangelho. Qual é a sugestão que eu faço para você, para que você não caia nessa armadilha? Busque a Deus. Busque a Deus. Não aceite boas ideias. Aceite o que está na Bíblia, o que está escrito na palavra. E tem que estar muito bem escrito ali. Entende? Qualquer tipo de divergência e qualquer tipo de ensinamento, porque lá em Timóteo diz que as pessoas, esses líderes trariam doutrinas de demônios. Eles vão estar com a Bíblia na mão, mas ensinando de uma forma completamente incorreta, tirando Jesus do centro do Evangelho. Lembre-se, Jesus é tudo para nós. Nós prestamos ou nos transformamos em algo bom porque o Espírito Santo está dentro de nós. Se nós perdermos essa essência, nos transformamos em latas de lixo.
Essa é a expressão mais correta para definir a criatura humana. Não existe ninguém bom. A própria palavra diz que não há ninguém bom nessa terra. Todos nós somos maus e corrompidos pelo pecado. Então preste atenção no que eu estou te falando. Tá? Não se deixe levar por essas doutrinas falsas. Não se afaste da essência do Evangelho, que é Jesus Cristo. Só Jesus, Jesus, Jesus. Creia nele, entregue-se a ele, deixe ele limpar o seu coração e você vai ver uma transformação tremenda na sua vida. Fiquem com Deus. Muito obrigado.